politicamente é muito mais fácil você privatizar. Hoje em dia a gente fala, naquela época era tabu. A experiência que a gente já tem acumulada aí de 30 anos de privatização mostram que as empresas de fato ficam mais eficientes. Então sempre foi bastante positivo. Eu acho que se você for olhar por essa perspectiva, a gente devia estar correndo para privatizar um monte de coisa mesmo. Castellaro, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo FGV. Prazer. Castellaro, o Brasil possui mais de 130 estatais federais e se a gente contar as companhias de estados e municípios, esse número ultrapassa 400. O Paulo Guedes, ministro da Economia, ele pretende acelerar a venda de dezenas de estatais e esse assunto divide muito a opinião pública. Temos estatais demais? Faz sentido a venda de tantas empresas nesse momento? Olha, eu acho que sim, por diferentes razões. O governo precisa do dinheiro, a dívida pública está muito alta. Essa é uma questão, do ponto de vista fiscal, preocupante. O governo pretende usar essa receita para abater a dívida, como aliás foi feita nos anos 90. Então, acho que esse é um uso importante. A experiência que a gente já tem acumulada aí de 30 anos de privatização mostram que as empresas de fato ficam mais eficientes após a privatização. Mesmo aquelas que pareciam eficientes quanto estatais ficam muito mais eficientes depois da privatização. O Brasil precisa de mais eficiência. O governo está sem dinheiro para investir, as empresas estão sem dinheiro, a Eletrobras é um bom caso. A gente precisa investir no setor elétrico, a Eletrobras não tem dinheiro, já está muito endividada. Se a gente privatizar, se abre toda a oportunidade de aproveitar esses recursos que tem lá fora, a um custo de capital bastante baixo. Então, existem inúmeras razões porque eu acho que a hora é boa de privatizar e faz todo sentido a proposta do ministro. Ele quer criar o Programa de Aceleração das Privatizações, o PAP. E, além disso, precisamos ver se haverá mudança na regulação, né? A gente tem uma série de fatores aí para que hajam essas privatizações. Que impacto essas privatizações vão ter na economia diretamente? Olha, a gente usa essa expressão privatização para, na verdade, é um grande guarda-chuva que pega 4 ou 5 coisas diferentes que estão sendo faladas, né? Tem a privatização propriamente das grandes empresas, a Eletrobras, por exemplo, é uma privatização de uma holding company, é uma empresa controlada pelo governo, para poder privatizar precisa passar pelo Congresso e esse programa do PAP é uma parte, conseguir a aprovação do Congresso para privatização. Isso aí é mais ou menos 1/3 dessas 130 e poucas, 134 empresas que você falou, são empresas controladas diretamente pelo governo. Tem 2/3 que são empresas controladas pelas empresas que o governo controla. Então, são subsidiárias da Petrobras, umas 30 e pouco, tem subsidiárias do Banco do Brasil, umas 16, tem umas subsidiárias da Eletrobras, mais uns 30 e poucos. Essas daí já estão sendo privatizadas, né? A Petrobras já privatizou a transportadora de gás, já privatizou a distribuidora, a BR Distribuidora, e já privatizou a refinaria Passadina, né, que era estatal. Então, várias coisas já estão acontecendo. Tem um terceiro tipo de privatização, que são participações minoritárias detidas pelos bancos públicos. O BNDES tem participação num monte de empresas, tá certo? A Caixa já privatizou participação da Petrobras, o Banco do Brasil está tentando fazer isso também. Então, isso aí são coisas simples, são empresas listadas em bolsa, que têm ações em bolsa, é uma questão do banco lá e privatizar. Tem um quarto tipo que se fala que é privatizar imóveis. Então, se fala, por exemplo, que seria capaz de levantar 30 bilhões de reais privatizando imóveis da União. Se fala em criar fundos imobiliários, vender cotas de fundo imobiliário. E, por fim, tem uma quinta categoria ainda, que são as concessões de infraestrutura, né, que são recursos que se conseguem com outorga. Esse ano, por exemplo, se privatizaram vários aeroportos, se recebeu bastante dinheiro, alguns bilhões de reais. Tá? Então, assim, é um grande guarda-chuva. O PAP, na verdade, é uma coisa mais focada em grandes empresas, controladas pelo setor público, né? Correio, privatizar a própria Eletrobras, quer privatizar a Dataprev, Serpro, etc., que é uma coisa que exige, como eu disse, a aprovação do Congresso, é um pouco mais complexo. Mas tem muitas outras coisas que estão acontecendo e podem acontecer sem um processo tão complicado de legislação. Seria um processo a médio prazo, a longo prazo? Venda de empresa é um processo que demora bastante, tá certo? A experiência dos anos 90 era uma coisa na faixa de 1 ano e meio para você preparar uma empresa
para a privatização. Eu acho que hoje em dia seria provavelmente ainda mais longo o processo. As empresas são mais complicadas do que eram nos anos 90, né? Privatizar uma empresa que tem monopólio, se você quiser privatizar o Correio, você tem que mudar a Constituição que dá ao Correio o monopólio de postal. Então você tem uma preparação de legislação, você tem questões na cada rede ferroviária federal, você tinha que resolver o passivo trabalhista, passivo tributário. É lento, leva bastante. Eu acho que pensar em algo como 2 anos em média para cada empresa seria bastante razoável. Para cada uma. Falando nos anos 90, como você citou, o país privatizou mais de 100 estatais naquela época e gerou mais de 70 bilhões de dólares em receita. Como é que você avalia as consequências das vendas naquele período para o país e quais as divergências que a gente tem com o momento atual? Olha, naquela época era muito mais difícil, começando pelo final. O Brasil tinha um processo hiperinflacionário, só no finalzinho você já tinha o Plano Real, mesmo assim era o começo do Plano Real, ainda tinha dúvida, os juros estavam nas alturas, havia muito menos estabilidade do que existe hoje em dia. Então, eu acho que hoje em dia seria muito mais fácil você privatizar. Politicamente é muito mais fácil você privatizar. Hoje em dia a gente fala, naquela época era tabu, tinha uma série de processos, uma confusão danada, assim, até conflito físico, né? Eu acho que hoje em dia seria mais fácil. A experiência foi muito boa. As receitas, como eu disse, foram usadas para bater dívidas, isso eu acho que foi importante do ponto de vista da sustentação do Plano Real. A eficiência das empresas aumentou, começaram a pagar mais impostos. No primeiro momento houve, em alguns casos, de fato, redução de quadros, mas depois as empresas cresceram e voltaram a contratar e aumentaram a sua força de trabalho também. Passaram a investir muito mais, então sempre foi bastante positivo. Eu acho que, se você for olhar por essa perspectiva, a gente devia estar correndo para privatizar um monte de coisa mesmo. E se a gente for olhar para o mundo, a China, que é a segunda maior economia do mundo, tem mais de 50 mil estatais. Já os Estados Unidos e o Reino Unido têm 16 estatais cada um. Quais seriam as vantagens e desvantagens para a nossa economia se a gente continuasse com as estatais? Eu acho que a história, na verdade, explica muito mais essas diferenças do que com a lógica econômica, né? Os Estados Unidos foi um país que nunca teve estatal, né? Então, sempre foi uma intervenção do Estado, se deu muito mais via regulação, tem muitas agências, a história de agência reguladora é uma coisa que vem do início do século XX nos Estados Unidos, alguns até do final do século XIX, como era a antiga ICC, Interstate Commerce Commission. A Inglaterra foi um país que estatizou muita coisa na década de 1930, 1940 e depois foi a grande pioneira do processo de privatização. Então ela tem hoje 16, mas depois de privatizar um monte de empresa nos anos 80 e 90, até início dos anos 2000. A China é um país que ainda até oficialmente é comunista, né? Tá certo? Então, ela tem tanta estatal porque tudo foi estatizado, como aconteceu na Rússia também, que as empresas eram todas estatais e foram privatizadas. Então, a história na China é uma história onde você tem muitas empresas, porque elas foram todas estatizadas, eram todas, num país comunista, estatais, e você veio num processo de reforma, e hoje em dia quem cresce na China é o setor privado. Mas, obviamente, com um país que cresce muito, é difícil você simultaneamente fazer muitos novos investimentos e vender muitas empresas. Então, acho que é um processo que tende a mudar. Eu me lembro no início desse século, por exemplo, a China estava tentando mudar a governança corporativa, estava procurando estudar como é que eram as empresas privatizadas em países como o Brasil. A gente chegou a dar algumas lições sobre isso. Então, assim, existem mudanças na forma como essas empresas são geridas e eu acho que, como aconteceu na Rússia e os países comunistas, com o tempo a tendência é que muitas delas sejam privatizadas. Ótimo. Castelar, muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. Sempre um prazer. Obrigada.